Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, que tem como objetivo de levar até você conhecimento e entretenimento da melhor maneira possível. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo no segmento alimentício. Mas antes, creio ser interessante sabermos e entendermos o que é o empreendedorismo. A história do empreendedorismo se confunde com a história do próprio homem, pois acredita-se que o comportamento empreendedor sempre existiu e que foi ele que impulsionou a sociedade a criar, construir e evoluir. O empreendedorismo surgiu no século XVII com o início da industrialização que ocorria por todo o mundo devido à primeira Revolução Industrial. E com a mudança do sistema econômico, os empreendedores passaram a se distinguir dos fornecedores de capital, conhecidos como capitalistas. O empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade, podendo ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E para sabermos mais sobre esse assunto, nosso convidado é Tiago Abrão, que é diretor financeiro do Grupo Qualitá, que gerencia 8 restaurantes em Maringá dos mais diversificados modelos gastronômicos. Como já lhe informei, este é o Comunidade do Conhecimento, que retorna logo após a nossa vinheta. Dando continuidade ao nosso Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, que traz como tema na edição de hoje empreendedorismo no segmento alimentício. E quem já está aqui aos nossos estúdios é Tiago Abrão, que é diretor financeiro do Grupo Qualitá, que gerencia 8 restaurantes em Maringá. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa para a gente falar de um assunto tão atual, né? Isso, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do nosso negócio, da nossa área de atuação, que é o food service, né? Obrigado pelo convite. Tiago, vamos falar realmente do início. Como que veio e surgiu a ideia de vocês abrirem um restaurante na cidade de Maringá? Quando que foi isso? Bem, o começo foi muito difícil, né? Todo início é muito complicado, ainda mais numa área que a gente não tem conhecimento. Eu, na verdade, quando estava me formando em administração pela PUC, meu trabalho de conclusão de curso, que era um plano de negócio, eu fiz de um restaurante. Sempre gostei muito da área, sempre gostei de viajar. Eu viajo para comer, não é nem para conhecer ponto turístico, para conhecer restaurante. É o mais gostoso, né? Sempre foi meu foco em viajar, era mais para gastronomia do que propriamente para turismo. E em 2014, o Guilherme, que é meu sócio, o pai dele tinha acabado de assumir a administração do Mercadão. Eles estavam fazendo toda uma remodelação, uma nova estratégia ali de ataque, e a ideia era fomentar a área de restaurantes no Mercadão. E aí surgiu a possibilidade de montar uma operação no Mercadão, e foi quando o Guilherme, que é um amigo meu de infância, o pai dele é amigo do meu pai de adolescente, para você ter ideia. E aí surgiu o convite da gente estar montando junto uma operação no Mercadão, em 2014, foi quando surgiu esse estalo na mente, falei, cara, vamos montar uma operação, sempre tive o sonho de seguir nesse ramo, e aí começamos a compor, entender, criar uma estratégia do que Maringá precisava, o que daria para estar montando naquele espaço. O Mercadão, na época, estava começando novamente a reestruturar. E era também algo mais voltado realmente igual ao Mercadão de São Paulo, mais frutas, mais algo bem direcionado. O foco né? de quando ele foi inaugurado foi realmente essa parte de empórios, frutarias. E quando a gente entrou lá, existiam lotéricas, pet shops, ainda tava uma bagunça lá dentro. E aí o Jair foi reestruturando todos os pontos, aumentando os boxes, aumentando as lojas e investindo em operações de gastronomia. Já existia uma operação na época que era o Oca, que foi a primeira operação gastronômica do Mercadão. E aí na sequência a gente entrou com o da ASO. Então a gente tinha muita dúvida se montaria um bistrô, iria para um pequeno restaurante. Mas aí no planejamento nosso, entendimento do que Maringá precisava, surgiu a ideia de vir para o restaurante japonês. Fizemos algumas pesquisas de mercado fora, fomos a São Paulo, entender o que estava
naquela época, o que estava acontecendo na capital para poder trazer para cá. Foi quando surgiu a ideia de trazer o Daaso. Na época era o único restaurante à la carte da cidade, todos os japoneses que tinham só trabalhavam rodízio, e a gente que seguiu uma nova linha, trazer os sushis contemporâneos, trazer uma nova visão de restaurante japonês para a cidade. Era algo muito diferente do que já tinha, né? Era algo bem diferenciado, pratos diferentes também, né? Desde a concepção do nome, que são 5 sabores do paladar, é um nome criado, inventado, né? Desde o símbolo, que é uma raposa, que é a deusa japonesa do arroz, uma série de detalhes que a gente fez, desde a cerâmica, da louça, que a gente trouxe uma ceramista de São Paulo para fazer todo o nosso enxoval, e propriamente os pratos, né? Aquela configuração de duplas, pratos mais elaborados. E eu lembro no início, quando a gente começou a compor cardápio, criar os pratos, os amigos, meu pai, os familiares falavam, cara, isso aqui não vai dar certo, vocês estão doidos, isso aqui não existe, cara, comprar 2 sushis e não tem mercado para isso, mas para nós foi uma grande surpresa, a gente tinha muita certeza que isso seria um caminho que funcionaria e graças a Deus aí hoje a gente está indo para, agora em setembro, para a 10ª operação em Maringá. Que legal. E aí depois, né, quando vocês sentiram a necessidade de abrir mais locais realmente do espaço gastronômico? Porque o Daaso, ele se consolidou já no primeiro ano, ele já estava bem consolidado aqui na cidade, né? E quando vocês viram a necessidade de abrir outros? Logo após a inauguração da Daaso, no mesmo ano ainda, em 2015, o Oca, que era nosso vizinho de parede, entrou à venda. Os proprietários lá queriam mudar de ramo, ele ia mudar de cidade, ia montar uma nova operação e queria vender o Oca. Surgiu para nós em final de 2015, dezembro para ser mais exato, a possibilidade de aquisição do Oca. E na época pra gente, tinha acabado de iniciar, a gente estava apanhando ainda, não tinha nem prolabore, a gente estava pagando conta ali. Para você ter ideia, eu tinha 2 empregos, trabalhava, era diretor financeiro de uma empresa familiar, o Guilherme trabalhava na administração do Mercadão, em paralelo a gente tocava restaurante. Então a gente não estava aprendendo e era muito difícil o começo. Sim. Muita conta, parcelamento de dívida, de empréstimo para montar a operação. O investimento é muito alto, investimento né? inicial, aquele medo de não saber como faz, de que forma faz. E aí surgiu a possibilidade do Oca. E quando veio o Oca para nós nos questionamos, mas está muito cedo, será que é a hora? Mas ao mesmo tempo uma oportunidade, se entra alguém aqui do lado, a gente perde essa chance de comprar o Oca. O Oca já era uma casa consolidada, tanto que a gente manteve o nome, manteve os pratos, a gente só deu um upgrade, vamos dizer, em algumas coisas, mas era uma casa que já tinha uma história, já tinha um público do restaurante. E aí começamos a negociar e nesse momento entra o nosso terceiro sócio, que é o Leandro, que é nosso chefe de todas as operações hoje. O Leandro, na época, ele tinha um Rabaneiro, que era o restaurante dele, e todo final de semana que ele fechava o Rabaneiro no almoço, ele vinha almoçar no Daaso. Então a gente começou a criar uma relação ali de amizade, de entender um pouco o perfil dele, o trabalho dele, e a gente sempre admirou muito o que ele fazia no Rabaneiro. Eu sempre falava, cara, esse cara, o que ele trouxe para Maringá, ele revolucionou a gastronomia aqui. E entre uma conversa e outra, eu falei pro Guilherme, cara, a gente consegue abraçar o Oca, mas a gente precisa de alguém com know-how na área para poder fazer sentido a gente entrar, cair para dentro ali. E aí nessa época rolou o convite, convidamos o Leandro, começamos a desenhar a operação e em 1º de fevereiro de 2016 a gente entrou pro Oca, começou a operar ali, já mudamos cardápio na primeira semana, já tinha projeto de reestruturação arquitetônico e foi acontecendo. E ano após ano a gente conseguiu inaugurar uma nova operação, foram surgindo novas oportunidades e a empresa foi crescendo. E sabe o que é mais interessante? Que vocês têm, né, gastronomia de vários lugares. A gente tem italiano, tem francesa, tem também de boteco. Como que vocês sentiram também essa necessidade de ter vários tipos e não, vamos supor, ter o Daaso lá do Mercadão e o Daaso da Avenida Tiradentes? Como que vocês sentiram a necessidade de ter outros restaurantes mesmo de outros, né, tipos? Quando surgiram as possibilidades de novas operações, a gente sempre se questionava e tinha preocupação em montar uma operação que conflitasse com a existente. E há 10 anos atrás, a realidade gastronômica da cidade era muito diferente da atual. Tinham poucas opções. Ainda Maringá estava caminhando nessa pegada de novas operações grandes. E a gente sempre teve essa preocupação, vou montar outro Daaso na rua, vou conflitar com o Daaso no Mercadão, então a gente sempre pensou em somar para dentro do grupo e nunca dividir. Quando surgiu o Oca, ele já tinha o desenho do cardápio, do estilo de comida, sempre para uma pegada mais italiana. Foi quando entrou o Oca, e na sequência, quando surgiu o Manaia, a gente fez uma pesquisa de mercado de São Paulo, o que estava rolando.
Na época tinham muitas fornerias abrindo, bares mais descolados, foi quando veio a ideia de montar o Manaia Bar e Forneria. E trazer um pouco daquela comida brasileira. A gente tem lá a nossa leitoa, quando abriu a ideia foi vir com uma pegada meio de comida de vó, ao mesmo tempo uma forneria. Então a gente sempre tentou diversificar bastante para não ter esse conflito entre as marcas, porque o meu cliente, se ele for hoje numa operação igual o Oca, e amanhã ele for para outra operação, por mais que tenha outro nome, seja o mesmo cardápio, eu já tô muitas vezes vai preferir só ficar em um outro e vai deixar de... Exatamente, às vezes por questão de localização, de arquitetura, ele pode preferir uma outra operação. Então, a nossa ideia sempre foi abrir esse leque. É muito mais difícil, muito mais fácil se eu tivesse replicado 7 da ASO na cidade, do que cada vez criar uma marca nova, criar uma arquitetura nova, um novo conceito, fortalecer essa marca, porque por mais que a gente tenha um grupo hoje consolidado, não existe uma receita de sucesso. A gente já se frustrou em algumas coisas que a gente fez e para você recuperar isso e conseguir colocar no trilho de operação, tem bastante dificuldade, mas a gente sempre foi muito rápido, né? A gente detecta algum ponto ali que precisa ser mexido, alguma operação que está sofrendo, a gente já imediatamente já mexe ali, já faz as alterações necessárias para que a gente consiga ter êxito aí, sucesso no que a gente faz. Mas é isso que é o empreender, né? Mas antes da gente continuar, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento, que traz como tema na edição de hoje empreendedorismo no segmento alimentício. E ao meu lado, Tiago Abrão, nós estamos já conversando um pouquinho sobre. E Tiago, uma coisa que eu queria entender, que a gente até tinha conversado um pouquinho nos bastidores, em relação, vocês, né, que agora estão indo para 10 operações, em relação aos chefes. Existem um chefe em cada uma dessas operações? Como que funciona? Hoje nós conseguimos criar uma estrutura operacional muito, muito boa, então todas as funções têm backups. O Leandro, que é o nosso sócio, ele é o chefe geral, então ele coordena todas as cozinhas e cada cozinha ele tem um líder de turno e mais um subchefe. Então a equipe é muito bem estruturada, a equipe de liderança nossa é fenomenal, só roda hoje por conta deles. A gente conseguiu ao longo do tempo estruturando, entendendo como a operação funcionaria da melhor forma. Então hoje eu tenho o Leandro, que é o criador Leandro, vamos montar um restaurante francês. Ele vai, ele pesquisa, ele estuda, ele faz curso, ele entende muito. Então o Leandro é um cara muito versátil. Ele é o que monta a equipe realmente que vai colocar a mão na massa. Exatamente. Toda a equipe de cozinha é coordenada por ele, então ele já sabe quem são ali as estrelinhas ali dentro, as pessoas que dá para se desenvolver uma liderança. Agora, com a operação nova da padaria, a gente sempre olha para dentro do grupo, a gente nunca vai buscar profissional fora para trazer, então a gente sempre, é algo que a gente prega dentro da empresa. Quem está lá dentro, a gente sempre vai ter um cuidado de tentar subir essa pessoa de nível. Então, as pessoas que buscam oportunidade, a gente sempre fala, tenha calma que a sua hora vai chegar. Se você fizer o teu trabalho e tiver competência para ir subindo de nível, com certeza chega. Então, hoje, para você ter ideia, toda a equipe que vai para a nova operação, praticamente 80% são pessoas que já estão com a gente. Já estavam com vocês. Então, às vezes, é uma pessoa que já está em cargo de liderança, ela vai assumir uma função de liderança lá, e a pessoa que está abaixo dela sobe para a função dela. Então isso é legal porque a gente estimula toda a nossa equipe, todo o nosso time, o pessoal fica engajado, quer continuar na empresa, e o motivo de muito orgulho que a gente tem lá dentro hoje, que a gente sempre fala, são os colaboradores de longa data. Então hoje eu tenho algumas pessoas que estão com nós desde o primeiro dia de abertura. Então tem isso pessoas de 9 anos trabalhando com a gente. Tem pessoas que foram e voltaram e permanecem com a gente. Então, eu acho que isso é um valor muito grande, que mostra tanto a competência dessa pessoa que está trabalhando, quanto o cuidado que a empresa tem em manter boas pessoas lá dentro e dar uma condição para que ela goste de trabalhar lá. Então, isso a gente valoriza muito e eu falo, pessoas de longo prazo dentro do grupo hoje é um sinal de que eu acho que a gente está fazendo a coisa certa. Está no caminho certo, né? E a questão de capacitação desses funcionários? Vamos supor, vocês vão abrir agora a bakery. Para que tenha uma capacitação melhor nesse quesito, vocês mandam eles para fazer cursos fora? Como que funciona essa parte de conseguir realmente dar, né, um melhor aprendiz mesmo para esse profissional? Hoje eu falo que a maior escola nossa são dentro das nossas cozinhas. Então, algumas pessoas que vão para a nova operação já estão treinando dentro das cozinhas nossas. A gente tem muita carência em Maringá, mão de obra qualificada,
Então, a gente sempre incentiva muito os cursos técnicos, cursos fora, por exemplo, sobremesa, parte patisserie. Nós temos um menino hoje que faz nosso patisserie do Rabaneiro, que é o Lohan, e ele já esteve em São Paulo ano passado, fez um mega curso lá de entremesa. Então a gente sempre está buscando as pessoas que buscam, que têm essa vontade de aprender, que sempre nos trazem, a gente sempre apoia como empresa, a gente gosta disso. No domingo agora estamos indo a São Paulo novamente com a nossa gerente que vai cuidar da padaria, junto com o subgerente, junto com o gerente geral, justamente para mostrar para eles como funciona em São Paulo. São Paulo para nós é uma escola, é uma referência. Então a gente leva, vai nos principais lugares, nos locais que são inspirações para o nosso negócio, e lá a gente mostra, a gente repara desde o uniforme que o atendente está usando, montagem numa vitrine, o atendimento na mesa, o sistema que o restaurante usa, o copo que vem servido a água, a marca da água. Então a gente dá um olhar geral, e o que a gente vende para eles quando a gente volta dessas viagens, a gente gosta de mostrar na prática. Então, todas as idas nossas a São Paulo, a gente tem levado o time de liderança, as pessoas para aprenderem e entenderem um pouco mais o que a gente quer trazer para Maringá. Sim, isso faz toda a diferença. Mas a gente está falando aí só dos êxitos por enquanto. Mas vocês tiveram bastante dificuldade em empreender nesse ramo aqui em Maringá? Ah, muitas. Isso é o que mais tem, o pessoal só vê a parte boa, né? Não, porque a parte boa tá maravilhosa, eu tô aprendendo muito aqui. Mas a gente sabe que existe alguns empecilhos aí. A gente sempre foi muito pé no chão, a gente sempre foi muito conservador no que faz, no próximo passo, a gente sempre analisa muito. A gente dá passos errados. A gente chegou a montar uma época um mexicano, chamava Galo Louco. Era uma gastronomia que a gente sempre gostava. A gente tentou criar uma operação de balcão, meio fast food. Então o cliente ia até o balcão, fazia o pedido, esperava, pegava o pedido dele, era no Mercadão. Mas uma operação que em 3 meses a gente já viu que ela não teria muito desgaste de energia ali para que ela desse resultado. Sim. Então a gente começou a entender, e essa operação em 6 meses a gente fechou ela. A gente viu, para ela ser muito boa ia demorar demais, a gente tentou fazer algumas mudanças, não dava certo, fecha a loja. Então a gente tem essa percepção, a gente tem essa humildade também de falar, pô, errei aqui, não deu certo, não vou ficar forçando um negócio que vai me dar um custo e um prejuízo gigantesco ao longo do tempo. Então a gente já teve alguns erros aí, algumas decepções, mas faz parte de qualquer negócio, a gente nem sempre vai acertar no alvo, mas a gente com o tempo diminui esse risco. Eu acho que o pior momento que a gente passou foi pandemia. Pandemia foi um aprendizado assim absurdo, ao mesmo tempo que travou muito o nosso avanço. Eu não sei hoje se não tivesse pandemia onde a gente estaria, mas ao mesmo tempo nos ensinou muito a trabalhar, principalmente gestão de equipe, otimização de negócios. A gente transformou o próprio Mercadão, que eram 4 operações, 4 cozinhas, 4 bares, 4 caixas, era tudo 4 gerentes. E a gente sempre ouvia de pessoas de fora, de grandes grupos, cara, você tem que unificar sua operação, você está no mesmo lugar, parede com parede, não faz sentido você ter quatro equipes de tudo. E aí foi quando a gente começou esse movimento, na pandemia, com aqueles lockdowns, 1 mês fechado, trabalhando só com delivery, a gente começou a mexer ali, entendendo como funcionaria, tinha que reduzir a equipe, tinha que deixar o negócio mais enxuto, e para nós foi uma mega escola, foi o que ensinou realmente a trabalhar. Hoje a gente trabalha tudo com operação centralizada. Esse ano a gente está com o projeto da cozinha de produção, então a gente já iniciou esse processo, porque a gente vê que no volume, o tanto de pessoas que a gente atende por mês, a gente carece hoje de uma estrutura centralizada para atender os nossos negócios. Então a pandemia ensinou muito, nos ensinou a trabalhar, nos ensinou estratégias diferentes, e eu acho que no final das contas foi mais um ganho do que perda. Isso é o mais importante, né? Mas agora falando em público, o público maringaense é um público que aceitou bem todos esses restaurantes que estão na cidade? Desde o início a gente sempre teve muito cuidado com o hype. A gente sempre falou disso. E lendo, estudando um pouco sobre o nosso negócio, existem os negócios que são passageiros, que são rápidos ali, que o operador monta para 1, 2 anos, fazer uma grana e fecha e não quer mais o negócio. Mas a gente entende que o food service, a gastronomia, o restaurante, ele pode ser por gerações. Então, uma operação bem tocada, você vê hoje, tem operações em Maringá, restaurantes que estão na 3ª geração já. Então, a gente entende muito a perenidade do negócio, a gente trabalha muito para isso. Então, quando a gente inaugurou o da Aso, começou muito um hype de sábado à tarde, põe um DJ, vamos... combo, aquela bagunça.
jovem, a gente era, 10 anos atrás era jovem. Isso eu lembro, isso é da minha época. Então, a gente sempre entendeu que isso não era o caminho, porque o jovem, a partir do momento que abriu um novo negócio na cidade, ele te abandona e vai pro que é novidade, o que é mais legal, o que é mais bonito. E a gente sempre buscou trabalhar com o público família. Então isso sempre era um alvo para nós, porque a família, a partir do momento que ela cria laço com o teu negócio, ela volta. Eu tenho lembrança de quando eu era criança, que era pequeno, eu ia com meus pais, com meus tios, a gente tinha alguns restaurantes e eu tenho essa memória até hoje. Tanto que eu ainda consumo desses lugares, porque eu lembro quando eu ia... Você leva a sua família hoje em dia, quando né? a gente pedia em casa. Então eu lembro, meu pai adora pedir de tal lugar. Então hoje eu tô com a minha família na minha casa, eu resgato isso e peço também, porque isso marcou, e até hoje. Então você vê a longevidade dessa operação. E é o que a gente busca, sempre família. A gente hoje recebe cada vez mais esse público. A gente, sábado almoço, domingo almoço, você vê, tem os avós, tem os pais, já estão os netos. E às vezes os pais têm um vale night, um vale tarde, largam os netos com os avós e vão em casais para passar ali o dia, para fazer um happy hour ou jantar. Então a gente entende que esse público ele é muito importante, ele é um público fiel. Sim. Ele podem abrir novos negócios, mas ele cria um laço com a tua marca, com a tua empresa, e ele volta e gosta daquele atendimento. Ele chegar, ser reconhecido, o garçom chamar ele pelo nome. Às vezes ele não faz nem o pedido, que o garçom já sabe tudo que ele vai pedir, porque é sempre a mesma coisa. Então isso para nós é algo que mostra a longevidade das marcas e das operações. Hoje é o que a gente tem buscado para o Grupo Qualitar. Agora, para encerrar, eu queria saber se você tem desses, né, agora serão 10... Tem algum seu que é o mais queridinho, assim, que você fala, não, esse aqui é meu xodó, pra sempre vai ser. Ah, é difícil falar porque eu vou gerar briga lá dentro, né? O pessoal vai achar que a gente gosta mais de um de outro, mas eu acho que o da Aso, por ser o primeiro, embrião, ser a primeira marca que a gente estudou nos mínimos detalhes, cada etapa dele, sofreu, aprendemos ali, eu lembro, a gente quando inaugurou... Foi uma grande escola para vocês, foi né? um aprendizado. A gente fechava a caixa, atendia a mesa, fazia lista de espera. A gente foi aprendendo, trabalhando, né? Então acho que o da Aso tem um lugarzinho especial ali no coração, porque acho que foi a semente plantada ali que deu tantos frutos hoje, que são todas as marcas. Mas cada uma tem sua particularidade, cada projeto é feito com muito cuidado, muito amor, desde o detalhe do ambiente, do que vai servir, da composição do cardápio, do layout de um cardápio, uniforme. Então a gente... sempre é muito criterioso nisso e é algo que a gente gosta muito de fazer. Então, eu acho que cada marca é como se fosse um filho, né? E não tem o preferido, né? Quando a gente fala de filho, então tá certo. É isso. Tiago, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito pela cidade, porque a gente sabe que, como você mesmo disse, no próprio Mercadão não era para ser algo como é hoje. Olha o que vocês fizeram justamente pela sementinha que vocês colocaram lá. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bom, até logo. Obrigado, viu? E já agradecendo a presença do Tiago Abrão, que é diretor financeiro da Qualitar Alimentos e que nos deu uma aula sobre empreender no ramo gastronômico. O Comunidade do Conhecimento vai ficando por aqui, mas certamente estaremos sempre em sintonia para que juntos façamos destes encontros oportunidades cada vez melhor. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e nos vemos em breve.